primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: qual que é o papel de um vice? O que significa ser vice-presidente? O vice-presidente, ele na prática, no cargo, ele não tem ali exatamente uma função decisória, porque todas as funções são do presidente da República. Só que o vice, ele tem duas funções primordiais em dois momentos diferentes. Primeira coisa, o vice, durante a campanha, ou seja, antes da eleição, durante a campanha, ele tem uma função que é agregar votos. Então, essa é a primeira função do vice, enquanto ele ainda não é o vice. E depois da eleição, caso aquela candidatura se concretize, seja eleita aquela coligação, o vice, ele passa a ter um papel ali secundário, porém, em algum momento histórico, esse vice pode ser chamado à presidência da República. Ou se acontecer um processo de impeachment, ou cassação, ou falecimento, alguma coisa pode acontecer, ou renúncia. Existem algumas hipóteses em que o vice ele é chamado a ocupar o cargo mesmo. Aconteceu algumas vezes no Brasil. O Itamar Franco ocupou o cargo depois que o Collor saiu, o Michel Temer também ocupou o cargo depois que a Dilma sofreu impeachment. Então isso pode vir a acontecer. Então é um cargo importante, sim. Ele tem uma função secundária durante o governo, caso ele não seja chamado. Mas se for chamado, meu amigo, aí ele vira simplesmente o presidente da República. Então, assim, dentre esses nomes, enquanto ainda a gente está aqui na expectativa dessa reunião acontecer, dessa coletiva, então a gente, por enquanto, fica na base da especulação. Qual desses nomes vai ser o escolhido? E se é que vai ser algum desses que estão sendo ventilados por aí. Os nomes ventilados são Rogério Marinho, né, como já foi falado, a Priscila Costa, que é vereadora em Fortaleza, a própria Michele, e alguns nomes aí estão correndo por fora, como o da Júlia Zanata e do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe. Não sabemos se vai ser algum deles. Pode vir um azarão aí e todo mundo ser surpreendido daqui a alguns minutos. Mas eu queria chamar a atenção, primeira coisa, para o nome da Michele Bolsonaro. A Michele já foi anunciada como candidata a senadora. Porém, tudo pode acontecer enquanto as candidaturas não forem registradas. Então, você pode anunciar uma coisa, mas na hora de fazer o registro, você muda de ideia até lá e registra outra coisa. Então, pode vir o nome da Michele? Pode vir. O nome da Michele, eu entendo que resolveria algumas questões. Seria uma aposta inteligente por dois aspectos. Primeiro, resolveria o problema existente com o público evangélico que fica do lado da Michele. E segundo, resolve o problema da candidatura ao Senado no Distrito Federal, porque nesse momento há 3 candidatos da direita, né, a Bia Kicis, a Michele e o doutor Sebastião, e um ali pode acabar atrapalhando esse projeto da direita. Então, escolher a Michele resolveria esse problema, porque aí ficaria livre o caminho para Bia Kicis e Sebastião. E tem um outro nome que eu considero também que deveria ser mais falado e não foi pela qualidade desse nome, que é o do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe. E esse nome eu estava fazendo ali uma pesquisa no X, no Twitter, e tanto bolsonaristas como a direita não bolsonarista é praticamente unânime em relação à qualidade desse nome. E eu vou fazer aqui rapidamente um raio-x do Luiz Felipe. De todos esses prováveis vices, né, esses candidatos, assim, digamos, a vice, o Luiz Felipe é o único, pelo menos que eu tenho conhecimento, que tem um projeto de Brasil. Nem o Flávio e nem nenhum outro candidato, que eu saiba, tem um projeto escrito, bem fundamentado, de Brasil. O Luiz Felipe tem. Ele escreveu uma constituição chamada A Libertadora. E quem tem um mínimo ali de conhecimento jurídico e se deu ao trabalho de ler a Constituição do Luiz Felipe, vai ver ali que é uma Constituição mais enxuta, mas extremamente técnica, coloca mesmo o Brasil, diminui aquela função do Estado na vida do cidadão, aquele peso do Estado oprimindo o cidadão. Então, realmente, é um texto enxuto que trata de redução da burocracia estatal e, bom, simplificação tributária, todos esses aspectos. Mas eu poderia falar que Plano Brasil, enfim, ele tem um projeto. Então, se ele for o escolhido, o Flávio já entra aí
tendo um projeto de Brasil para trazer para a campanha. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.